o melhor, né, irmãos? Nós estamos aqui para aprender. Vamos colocar de pé e orar pelo servo do Senhor. Senhor, neste momento santo e glorioso, estamos aqui para agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender, meu Deus, a tua palavra. Senhor, usa mais o teu servo, meu Pai. Visita a vida dele, a saúde dele. Visita a esposa, os filhos. Aleluia, a família, meu Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, meu Deus. O Senhor tem me concedido esta oportunidade de eu estar aqui. E visita a tua igreja, o teu povo, a tua casa de oração. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. As palmas bem alegres. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Sentar, meus amados irmãos, estamos sempre agradecendo e agradecidos, porque somos motivados para isto, para receber e compreender aquilo que Deus já fez por nós. E temos motivo para agradecer. Somente os, diz a palavra de Deus, somente os escolhidos aprendem a agradecer a Deus, agradecer ao Senhor. Daí vamos. A irmã até já orou e vamos já ganhar mais tempo na palavra. Precisamos da palavra ou não? Precisamos muito, como disse o irmão, porque é por ela que sabemos o tempo que estamos, sabemos a posição que Deus nos colocou para ter um discernimento suficiente para qual finalidade? Para perseverança. Exatamente. Na outra segunda-feira nós tivemos um comentário sobre a palavra Belial. E em que sentido ela aplica? Tivemos um comentário sobre Lucifer e Belial. Essa palavra Lucifer vem do original hebraico, que não se trata de demônios. Por isso que nós tivemos um comentário dentro da Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra Belial é originada da Torre de Babel, que se trata de príncipe das trevas, príncipe dos demônios. Então, quando a palavra adulterada, ela é adulterada, está falando, não é? Totalmente falsificado. E o que se ouve muito, se pega uma origem, mas descobre na Bíblia, desde os tempos antigos, que nunca houve essa expressão do original atribuído Lucifer como demônio. A palavra vem de portador da luz e da fé e adora, é adorador de Deus. Para que, assim como essa inversão vem tomando uma área do Evangelho muito abrangente, assim também há outras interpretações totalmente erradas. Traz essa inversão, porque a linguagem do latim, ela é inimiga da linguagem do hebraico. Por isso que você olha na palavra e faz essa correção. Bom, vamos ouvir o irmão Carlos louvar o Senhor. Aleluia. É assim ou não é, Thaís? Ajuda aí, Thaís. Ajuda. Louvado seja Deus. Bem, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Bem, igreja. Louvado seja Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite diz amém. E graças
Graças a Deus. Bem que Deus vai abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, Santo Deus de Israel. Quem gosta de louvar o Senhor diz amém. Santo Deus de Israel. Ô glória, aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Pai que dá. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. És suas mãos que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto as suas mãos, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, és de mim tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelos jardins, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, é de mim tudo, meu Jesus. Amém, igreja. Sempre agradeço a oportunidade e as palmas que dá para ele agora. Amém. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Guia-me tudo, meu Jesus. É uma realidade essa palavra. Vamos ler a palavra de Deus aqui no capítulo 6 de Provérbios, a partir do versículo 12. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Livro de Provérbios, capítulo 6. Vamos ler os versículos 12. Na sequência, sobre as informações sobre pecado capital. Conhece essa palavra? Pecado capital. Pecado que a pessoa possui e não é corrigido. Ele não é especificado, mas ele possui e ele não é corrigido. Chama pecado capital, regido pelo o próprio príncipe das trevas, o próprio príncipe Belial, chamado assim, na palavra de Deus. Capítulo 6, verso 12, do livro de Provérbios de Salomão. Palavra de Salomão, o rei Salomão.
Graças a Deus. Encontraram. Provérbios 6, 12, vamos sequência. Isso. O homem de Belial, todos encontraram? O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Quer dizer, sinais com os dedos, mas sinais obscenos, está compreendendo? De dois tipos de sinais. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal. Anda o quê? Semeando o quê? Compreender o pecado que às vezes a gente visa tanto um e outro, e esse pecado de semear contenda é perigoso, maquina mal, anda semeando contenda, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado. Diz aqui a palavra de Deus, sem que haja a cura. Agora aparece o verso 16, palavra de Deus. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, quer dizer, exaltação, exaltado. A palavra altivo aqui significa exaltado. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue no centro, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressa para correr para o mal. Agora aparece o verso 19. Testemunha falsa, que anda o quê? Anda isso, que anda mentindo o quê? Que anda mentindo e o que semeia contenda entre irmãos. Deixa eu ver, pode sentar, vamos analisar bem. Quantos pecados tem aí? 7. E esses pecados são chamados, lá na original, pecados capitais. Por que ele é capital? Porque ele faz a pessoa a propriedade. A pessoa é propriedade do pecado. São 7 questões da 7 que anda semeando contenda entre irmãos. Porque quando Deus nos deu abundantemente o Espírito Santo, Ele nos coloca na sua presença. Na presença que estamos falando é algo que você, se estivesse na presença de Deus, não faria. Mas não considerando a presença faz. Então esse pecado causado pelo príncipe das trevas, ele é o pecado eminente. Eminente é o grau mais alto do pecado. Esse pecado chamado eminente é o grau mais alto do pecado. Por quê? Porque não é corrigido. E por ele não ser corrigido, então ele se torna oposto contra o próprio Senhor da glória e contra também o povo de Deus. Pode ver, são malícias, acendem com os pés, sendo maliciosos, faz acenos com os dedos, aceno contrário, e também maquina mal, está sempre pensando em aplicação do mal, porque ele está sendo acometido pelo pecado de qual grau?
Pecado de terceiro grau. Esse pecado causado por pelas pessoas, tem derribado muitos líderes. E o primeiro líder que foi derrubado lá no céu foi o anjo que regia o terço parte dos anjos. Então ele foi portador desse pecado capital, porque ele se maquinou, os irmãos podem avaliar, maquinou mal. Quando Deus disse ao querubim, eu te coloquei no jardim do Éden, da Éden do reino mineral. Não haveria ali a vegetação, mas sim a mineração igual à futura Jerusalém. Eu te coloquei no jardim do Éden para proteger. Agora analise bem. Proteger do quê? Ajuda aí, montanhas. Proteger do quê? Se ele estava na glória, repleto de glória, sendo honrado através do brilho das pedras que ele vivia no meio. Agora aparece a palavra. Eu coloquei para protegê-lo. Analisando bem, vamos ver no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 e 14. Indo bem mais para frente, como diz a própria palavra do Senhor, nosso amado Deus. Por que estou comentando isso? Porque quem conhece esse tipo de pecado sabe que ele influencia muito na área financeira. Ou na área financeira, quer dizer, pessoas que exploram o rebanho para adquirir muito e não sendo ele, não tem emprego, vive só da palavra. Então esse pecado ele afeta muitos líderes, não são poucos não. Aqui no livro de Ezequiel 28, nós encontramos, irmão, aí se quiser ler, pode até ler 28, 13 e 14. Até o 15. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. Num dia que fosses criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que achou iniquidade nele. De onde veio essa iniquidade? É o que nós estamos referindo. Ele é conhecido como anjo protetor, estava no Éden, das pedras afogueadas e fritadas. Se nós olhar bem, a Nova Jerusalém, a futura Jerusalém, ela possui 12 pérolas. Não é isso? 12 enfeites. Só que aonde o querubim estava, ele estava numa observação. Porque essas pedras que contaram aqui, eu já contei, ela não é 12, é 11. Quer dizer que, claro, Deus sabe todas as coisas ao mesmo tempo. E naquelas pedras afogueadas que ele estava, então ele foi induzido pela a força indutiva de demônio chamado Belial. Por quê? Por causa das atitudes que ele tomou. E ele foi perfeito, querubim significa anjo de fogo, perfeito, até o dia que achou iniquidade sobre ele. Por isso que Jesus disse
por se multiplicar a iniquidade. E esse pecado de iniquidade, ele começa primeiro pensando, depois repensando, depois realizando e persistindo nele. Por isso que a palavra diz, perfeito eras, desde o dia que foi criado, até que achou iniquidade em ti. Como sabemos que o próprio Deus chama a atitude do querubim de pecado de iniquidade? Sabe por quê? Porque ele foi atingido pelo esse pecado conosco soberbo. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 11 e 12, analisando essa palavra, a boa palavra do Senhor, vai nos instruir. O importante, irmão Carlos encontrou ali para nós o livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 11 e 12. Já foi derribada do inferno a soberba, como são Deus a luz. Os bichinhos debaixo de ti se defenderão dos filhos de Israel. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, como fosse lançado por terra tu, que debilitavas as nações. Isto, veja bem, já foi derrubado aonde? No profundo do abismo, é derrubado o quê? Soberba. A tua soberba, que contaminou até os instrumentos de música. O irmão leu, nós vemos que no Éden ele andava sobre as pedras afogueadas e ele louvava a Deus. Se olha aí no texto de Apocalipse 12, verso 4, diz a palavra que ele levou um terça parte dos anjos. Então, os anjos eram divididos, primeira, segunda, terceira parte. E a terceira parte ele regia. Mas a força indutiva levou a ele cometer o pecado de iniquidade. Que esse pecado de iniquidade era sobre toda a sujeição de Deus. E faltando, quando perde a sujeição de Deus, está sujeito ao inimigo de Deus, ao Belial. Aí, por que é bom nós pregar a palavra e confiar nela? Porque nós estamos pregando uma palavra que ela é de conhecimento dos profetas, é de conhecimento dos apóstolos e também dos anjos. Verdade. É lindo a pregação. Eu achava que a terceira parte se resumia em números e não em. Eu achava que a terceira parte dos anjos era resumida em números e não em etapas, né? Em grupo. Primeiro, segundo. Uma terça parte, mas em números. Segundo em grupo. Um grupo de primeiro, segundo e terceiro, tido, né? Dois teve um terço foi derrotado. Vamos já ler lá no Apocalipse 12? Já não é? Então veja bem, então era dividido, porque o número 3 ele tem um significado na Bíblia de número da divisão. Não é dividir um contra outro, é princípio, meio e fim. Número 3. Por isso que quando Jesus nasceu, o mundo estava caminhando desde Adão até o nascimento de Cristo, o mundo estava indo para o meio. Para o meio. Porque aí o princípio tem o meio e tem o fim. Do nascimento de Cristo para cá, esse mundo está indo para o fim. Porque ele nasceu no meio. No meio do quê? No meio dos milênios. Aí aparece o número 3. A galinha
pecado de Adão até o dilúvio foi 2000 anos. Foram 2000 anos. E do dilúvio até o nascimento de Cristo, mais 2000 anos, são 4. Aí completou o número da divisão, 4.000. Agora nós vemos hoje que nesse calendário errado mesmo, esse calendário Papa, esse calendário que a gente usa, mas nós temos um aviso dentro da palavra, temos uma orientação que o mundo, desde o nascimento de Cristo até agora, ele está perto do terceiro milênio, então já vai 7. Depois do terceiro milênio, aí entra o quê? A criação da nova natureza. Aí dá 8 milênios, mas no calendário de Deus. E assim essa doutrina da divisão, ela é a raiz do fundamento da palavra de Deus. Vocês não estão compreendendo? Amém. Estão? Quando Cristo levar a igreja, ele não voltará para reinar? Volta ou não? Hã? Ele volta na 7ª semana de Daniel, 7.000 anos, desde que Adão pecou até o milênio, que é a recuperação de tudo aquilo que perdeu em Adão. Aí, o número 3, ele tem essa divisão: princípio, meio e fim. Uma pessoa tem princípio, meio e fim. O salão tem princípio, meio e fim. Uma árvore tem princípio, meio e fim. Tudo vai contribuindo para uma organização referente à palavra de Deus. Agora analise bem. Quando Belial tomou posse do coração do querubim, então ele criou-se uma revolta ferrenha contra o próprio Deus. E aí ele está, por isso que ele foi lançado no espaço. Do espaço ele foi lançado na terra, e da terra foi lançado no abismo. Em 3 lugares. E do abismo ele veio só para tentar as pessoas. É por isso que é bom nós estar sempre dando informações sobre o efeito da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Da soberba trouxe guerra, iniciada por onde? Por onde? Onde onde houve a primeira guerra? Já leu? Lê para nós aí, nossa Zoraia, lá no capítulo 12 do Apocalipse, versículos 4 ao 7. Isso tudo relacionado ao pecado de soberba. Isto. 12 já, versículo. Ele é o versículo 4 também, até o 7. Porque o 4 diz que a sua cauda, a sua falsidade, levou consigo a terceira parte das estrelas. Então é 12, 4 ou é 4? É 12, verso 4 ao 7. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, e para que donde ela a luz, que tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, um vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Prossiga o 7. Sim, 7. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias.
Essa mulher, só um pouquinho, essa mulher representa a nação de Israel. É mais fácil compreender. Vai para o aumentativo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Isto. Pode o 8 também. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou. Isto. Mas não mais prevaleceu. Então, nesta guerra, no sentido mais profundo, ele travou o coral. Não foi somente o texto dos anjos, mas ele contaminou o coral de 144 mil, que a suposta testemunha de Jeová diz que são eles. Já ouviu falar? Já ouviu falar que são eles? Mas não são os descendentes originais de Abraão. Então a palavra diz que houve guerra no céu, houve resistência. Quando há guerra, a resistência. Desocupa, não desocupa, sai, não sai, não pertence mais a ti. Mas ele insistiu, querendo tirar vantagens. Aí Maria até o versículo 8, e a palavra diz no versículo 11, nós analise bem, que existe uma ordem bíblica de vencer qualquer potestade de demônios. É o ministério da união. Aí os anjos guerreavam contra dragão, é modo de expressar. É a maneira de ter o dragão, o objetivo, e a cor é vermelha porque é derramador do sangue humano. Por isso que fala, que derrama o sangue humano. E a palavra nos diz, daí tem os detalhes sobre a mulher, ele fugiu para o deserto, sabemos que essa mulher representa a nação de Israel, protegida por Deus, protegida por Cristo, Jesus, e assim por diante. Mas se a irmã quiser ler o versículo 10 e 11,